Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e faço parte do Ministério Integre Jovens da IBNU. E essa é a nossa sequência de devocionais sobre o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu recomendo que você esteja vendo os outros capítulos para você estar se situando melhor. Se você tem acompanhado nossos outros vídeos, vai lembrar que a gente falou muito sobre a importância do trabalho e como que a gente pode utilizar o nosso ofício como uma forma de servir a Deus, de ser a nossa vocação e um meio de abençoar as outras pessoas. Mas o que acontece quando o nosso trabalho começa a se tornar o nosso ídolo? O que acontece quando esse trabalho começa a ser prejudicial para a nossa relação com Deus e com as outras pessoas? Então é isso que a gente vai falar um pouco mais hoje. Então hoje a gente vai se basear principalmente em dois textos. O primeiro se encontra em Gênesis 11 e fala sobre a história de Babel. E o segundo vai ser uma análise sobre a história da vida de Esther. Então o primeiro texto está lá em Gênesis 11 e fala assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um modo só de falar. Saindo os homens do Oriente, se encontraram em uma planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Utilizavam tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens haviam construído. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Bem, a primeira coisa que a gente observa aqui nesse texto é que essas pessoas haviam desenvolvido técnicas de serem mais produtivas no seu trabalho. Então eles começaram a ser excelentes naquilo que eles faziam. Então aqui no capítulo 3 eles falam: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então eles encontraram um jeito de fazer tijolos bem feitos e deixar eles bem queimados. E falava assim, que eles usavam tijolos no lugar de pedras. Então, enquanto as outras pessoas ainda estavam utilizando pedras que tinham mais dificuldade de você conseguir construir, eles estavam utilizando tijolos, que eram objetos nivelados, mais fáceis de você estar construindo algo com aquilo, e piche ao invés de argamassa. Então, eles encontraram uma forma de serem mais produtivos naquilo que eles estavam fazendo. Mas, ao invés de eles utilizarem todo aquele conhecimento para honrar e glorificar a Deus e também para ajudar o próximo, eles começaram a ver isso de forma egoísta. Então, aqui no versículo 4 fala assim: Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Então, a ideia dessa torre, ela tinha um significado espiritual também. É como se eles quisessem, a partir daquela realização material, alcançar Deus, ou ser tão bom quanto Ele, ou como se aquela torre fosse dar a satisfação espiritual daquilo que eles precisavam, mesmo sem a necessidade de Deus. E depois eles falam assim: assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, a outra motivação deles era ter um nome conhecido, era ser famoso, era ser reconhecido, era que as outras pessoas ficassem conhecendo eles. Então, havia essa motivação relacionada ao orgulho, relacionada ao egoísmo e à necessidade de reconhecimento através do trabalho que eles estavam fazendo. Além disso, havia também a necessidade de não ser espalhado por toda a terra. Então, eles tinham também um senso de orgulho coletivo, o senso de que eles pertenciam a um grupo que eles não queriam se separar e era um grupo que eles consideravam especial. Então, tudo aquilo estava envolvido ao fazer a famosa Torre de Babel. Então, a forma que Deus utilizou para impedir que esse projeto continuasse acontecendo não foi mandando uma bomba ou então um dilúvio para destruir todos, mas ele simplesmente confundiu a língua entre as pessoas. E essa história, ela ressalta esse ponto interessante, mostrando que é praticamente impossível manter a união e a comunicação entre as pessoas em qualquer projeto que se baseie no orgulho e no egoísmo humano. Então, hoje em dia também é assim, sempre que a gente tem algum projeto ou algum trabalho em que o nosso maior objetivo é a gente se sobressair, é o reconhecimento e o nosso orgulho espiritual, é praticamente impossível a gente se manter unido com as outras pessoas com que a gente convive. E esse tipo de pensamento ainda impera hoje em dia.
É muito comum que as pessoas utilizem suas profissões e os seus trabalhos como uma forma de reconhecimento pessoal. E a gente pode ver isso na sociedade como um todo. Sempre tem alguma coisa que está sendo construída para ser o maior do mundo ou o melhor do mundo. Nesse ano de 2022, em que está sendo gravado esse vídeo, o maior prédio do mundo é o Burj Khalifa, que foi construído em 2010 em Dubai. E ele foi construído exatamente com esse objetivo, de ser o maior prédio do mundo. E ele bateu vários recordes, de ter o elevador mais rápido do mundo, de ter, acho que a mesquita mais alta do mundo. Então, ele conseguiu bater vários recordes. E a ideia dele ter sido construído foi exatamente isso, de ser uma coisa monumental, de ser o maior do mundo e chamar a atenção. Mas antes deles, havia também outros prédios que também eram os maiores do mundo, que foram superados pela construção do Burj Khalifa. E muito provavelmente, daqui a alguns anos, outra construção vai superar essa. E é exatamente esse o problema de quando a gente faz as coisas pensando no nosso orgulho ou pensando em ser melhor do que os outros. Porque sempre vai ter alguém que vai poder estar competindo com você e vai superar os seus recordes. E vai poder ser o novo melhor do mundo ou o novo maior em determinada coisa. E se a gente viver sempre pensando nessa competição, nessa necessidade de estar preenchendo o nosso orgulho, a gente vai estar vivendo uma vida miserável. A gente vai estar vivendo uma vida baseada no reconhecimento de outras pessoas, esquecendo o real propósito do nosso trabalho, que é estar glorificando a Deus naquilo que a gente faz. Não como uma forma de ter reconhecimento, mas como uma forma de estar abençoando as outras pessoas com o nosso ofício. Então, enquanto a gente tiver o nosso trabalho baseado no nosso orgulho, a gente sempre vai medir o nosso desempenho baseado na nossa comparação com as outras pessoas. A gente sempre vai medir se a gente faz uma coisa boa ou uma coisa certa ou errada, baseado no que as outras pessoas acham do nosso trabalho e no quanto que a gente é melhor do trabalho dos nossos concorrentes. E isso pode levar a gente ter uma vida de escravidão e uma vida baseada no orgulho que pode nos aprisionar. A nossa vida tem que ser baseada naquilo que Deus pensa de nós, no fato de que Deus morreu pelos nossos pecados para nos libertar de toda e qualquer forma de aprisionamento baseado da opinião humana. A gente tem que pensar que o nosso trabalho ele é útil na medida que ele glorifica a Deus e na medida que ele pode estar ajudando as outras pessoas. E isso é independente se as pessoas do mundo reconhecem você, é independente se você está sendo melhor do que as outras pessoas, mas é baseado simplesmente no fato de a gente querer servir e agradar a Deus. O segundo texto que a gente vai se basear hoje é na história da rainha Esté. Então, muitos lembram que o texto se passa numa época em que o povo de Israel vivia no exílio e eles eram dominados pelo Império Persa. E o rei desse império era o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Ele havia acabado de destituir a sua rainha, que era a antiga rainha Vasti, porque ela havia se recusado a dançar para ele. Depois disso, um oficial chamado Amã convence o rei Assuero de que os judeus eram uma grande ameaça para o Império Persa e pede autorização para que pudesse exterminá-los daquele império. E é neste momento que Mordecai, que era o tio de Esté, pede para que ela tente impedir esse extermínio. Esse era um pedido e tanto, porque naquela época, se você tentasse falar com o rei sem ter sido convidado, você corria o risco de ser morto. Então, ele estava pedindo para que Esté arriscasse a sua própria vida para salvar o povo judeu. No começo, Esté realmente tem medo de atender aquele pedido. E aí, o seu tio lhe responde: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Nesse momento, Mordecai está apelando para a vocação de Esté, para que ela pensasse qual motivo Deus tinha colocado ela ali. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar em nossas vidas. Por que Deus me colocou aqui? De que forma eu posso abençoar as outras pessoas com o meu emprego? É muito fácil a gente se esquecer de onde a gente veio ou de que forma Deus foi gracioso com a gente em todos os momentos. Muitas das vezes a gente pensa que a gente merece chegar onde a gente chegou. A gente pensa no quanto que a gente lutou para conseguir aquele emprego, o quanto que a gente se esforçou para entrar numa faculdade ou para terminar alguma formação que trouxe aquele trabalho para a gente. E é muito fácil a gente se esquecer que é Deus que dá todas essas coisas. É Deus que dá a nossa capacidade intelectual para a gente conseguir estudar.
É Deus que abre as oportunidades para a gente conseguir determinado emprego. É Deus que nos dá saúde para que a gente possa trabalhar. Enfim, é Deus que está envolvido em todas as faces de a gente conseguir um trabalho. Assim como Esther, foi Deus que tinha dado a beleza para ela. Foi Deus que tinha organizado as circunstâncias para que ela fosse escolhida como a rainha. Foi Deus que fez que o rei se agradasse dela e que se apaixonasse por ela, dentre tantas outras mulheres que também eram muito bonitas. Então foi Deus que tinha colocado Esther naquele palácio. E ela tinha que pensar o motivo pelo qual ela estava naquele lugar. Da mesma forma, a gente precisa pensar, se Deus me deu um emprego, se Deus me deu determinado trabalho, qual o propósito que Ele tem nesse ofício? Será que eu posso abençoar outras pessoas com a minha profissão? Será que eu posso utilizar isso para evitar que coisas ruins aconteçam com grupos minoritários, para promover justiça social, para ajudar as pessoas que não têm condições de chegar até ali? Então, ao invés da gente pensar que a gente tem o nosso trabalho pelo nosso esforço próprio, a gente tem que pensar mais no quanto que Deus nos abençoou e como que a gente pode utilizar o nosso trabalho para abençoar outras pessoas. Outro ponto interessante dessa história é que muitas das vezes a gente acha que os cristãos não devem se envolver com política ou mesmo com alguns cargos administrativos, porque não são considerados muito espirituais. Mas o que a gente pode observar tanto na história de Esther, de José, de Daniel, é que é extremamente importante que hajam cristãos verdadeiros em todos os cargos da sociedade. Por causa da influência de Esther, ela pôde evitar um extermínio de todo um povo, pela influência que ela exerceu através do rei do Império Persa. Da mesma forma, José, na época do Egito, e Daniel, no Império da Babilônia, eles conseguiram exercer influência política para evitar que o mal acontecesse, tanto ao povo de Israel como à população de uma maneira geral. E a gente tem que pensar no que a gente foi chamado para fazer, qual que é a nossa vocação. E se você tem alguma vocação para trabalhar na área política, isso também deve ser incentivado, porque a gente precisa de cristãos com valores reais que possam estar influenciando todo o andamento de uma sociedade, para que a gente permita que leis mais justas e mais corretas possam estar acontecendo e para que existam melhores decisões para todo um povo, para toda uma nação. Então, era isso que eu queria que a gente estivesse refletindo na nossa semana. Como é que está a sua relação com o trabalho? Será que você está buscando reconhecimento das outras pessoas naquilo que você está fazendo? Será que você está sempre se comparando com os outros e tentando o melhor apenas para agradar o seu orgulho? Ou você está fazendo o seu melhor porque você quer glorificar a Deus e abençoar o próximo? A outra pergunta é, será que você lembra o propósito de Deus ao te colocar naquela posição? É muito fácil esquecer de onde a gente veio. Esther, ela saiu de ser uma judia, que era um povo que estava sendo subjugado pelo Império Persa, para ser a nova rainha do palácio. E ela poderia muito bem ter se esquecido de onde ela tinha vindo e como é que era a vida dos outros judeus. Mas ela não se esqueceu. Ela utilizou a sua posição, a sua influência política, para poder ajudar o seu povo e evitar que um extermínio acontecesse. E por último, será que a gente tem considerado todo tipo de profissão como a nossa forma de agradar a Deus? Como eu falei anteriormente, Esther, ela utilizou uma influência política para fazer o propósito de Deus aqui na Terra. Será que a gente também está utilizando nossos cargos que não são tão diretamente à igreja, como cargos administrativos, cargos que envolvem dinheiro, parte financeira, parte política, mas tudo com o objetivo de estar agradando a Deus e o glorificando? Então ficam esses questionamentos para essa semana e espero que a gente possa estar refletindo sobre isso.